Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Estamos dando início ao programa Família, um projeto de Deus. O nosso tema hoje, que é o nosso último programa de 2024, temos como tema Grandes Coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos muito alegres. Está aqui hoje conosco o pastor Guilherme. Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Denilson e a todos que estão assistindo. Pastor Denilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor Marcelo, Guilherme, a todos que participam conosco, eu desejo a paz do Senhor Jesus. No programa de hoje, nós vamos primeiro fazer uma avaliação como família, do ano de 2024. E vamos também avaliar e trazer aqui grandes coisas fez o Senhor por nós. Trazer à memória tudo que o Senhor fez por nós como obra, como igreja, como família. E também encerrar o programa falando de um propósito para o próximo ano. Então, o primeiro ponto, Guilherme, é fazer uma avaliação deste ano. O que ficou para trás? Então, aí cada família pode avaliar o seu ano. Eu me lembro, Denilson, um sonho que o Senhor deu há muitos anos. Até o pastor João, o pastor lá de Valadares, está no norte hoje. Foi um sonho muito interessante. Era final do ano, era vigília de fim de ano, e o irmão teve um sonho que ele chegava na igreja. E ele se surpreendia porque não tinha bancos, não tinha púlpito, a igreja era um escritório de contabilidade. Ia ser a vigília de fim de ano, e aquele monte de mesa, máquinas e calculadoras, e a igreja estava fazendo a contabilidade do ano. Então, quais tinham sido os prejuízos, o que tinha sido perdido, e também quais tinham sido os lucros. Obviamente que no final houve ali uma grande glorificação naquele escritório espiritual, porque estava no lucro. Eu acho que essa é a primeira conclusão que a gente chega. É verdade. Quando a gente vê o que nós perdemos esse ano, o que nós ganhamos como igreja, como família do Senhor, nós estamos no lucro. Quem tem Jesus está no lucro. Glória a Deus. É a expressão de Paulo, né? Viver até a morte é lucro, né? É lucro. Porque nós temos o Senhor. Mas podíamos começar com essa avaliação. Primeiro, houve dracmas perdidas durante esse ano? Valores se perderam? O que pode ter ficado para trás? O que nós podemos melhorar? Qual a avaliação que vocês fariam? Hoje nós estamos aqui como um resultado de bênçãos que o Senhor contabilizou para a igreja, para a família este ano de 2024. Então, iniciar este programa glorificando a Deus já é maravilhoso, porque estamos aqui. O Senhor nos sustentou, o Senhor sustentou as famílias que estão vendo, assistindo, as igrejas, não é? Quantas restaurações, não é? Mas é momento também de fazer uma análise, né? O que faltou, né? O que eu podia fazer? Ainda há tempo, né? E final de ano é um tempo oportuno para fazer isso, né? Você refletir, você analisar. O pastor Marcelo falou as dracmas perdidas, talvez perdeu alguma coisa, mas há tempo de se achar. Porque quando Jesus está presente na vida da família, sempre haverá luz, haverá restauração. Então, não deu para fazer tudo. Nós sempre vamos chegar ao final de um ano e contabilizando isso. Eu queria ter feito. Mas há uma glorificação por aquilo que o Senhor é na nossa vida e por aquilo que Ele fez também. Né? Então, eu entendo que é o momento de glorificarmos e, ao mesmo tempo, depositarmos propósitos para o ano vindouro, diante do Senhor. E Denilson, a palavra diz o seguinte: mais importante é o fim das coisas do que o começo. E nós estamos em um fim de ano.
Então, a família que durante esse ano não serviu o Senhor, a família que durante esse ano deixou o Senhor em terceiro, quarto lugar, ou seja, aquela família que agora avalia, faz uma avaliação e pensa assim, esse ano o Senhor não foi prioridade da nossa casa. Aquele pai que agora avalia o seguinte, nós não demos a atenção que deveríamos ter dado aos nossos filhos. O marido e a mulher que avalia agora, olha, eu precisava ter mais atenção aqui em casa. Olha para esse texto. O mais importante é o fim, é você acabar bem. Entre você começar mal e acabar bem, e começar bem e acabar mal, o mais importante é acabar bem. E você pode encerrar o ano bem. Ah, o seu ano não foi bom. O seu ano não foi muito espiritual. Esse ano você se esfriou, você se afastou do Senhor, mas você pode ter um fim bom. Hoje, né? Hoje é sexta-feira, dia 27, o ano não acabou. Ainda há tempo. Faz um propósito hoje com o Senhor e você vai salvar o seu ano. Maravilha. Você vai salvar o seu ano e se não salvar a sua família, a sua alma também. Senhor, durante esse ano eu não te servi como eu deveria ter servido, não. Mas eu vou encerrar o ano na tua presença. Eu vou fechar o ano bem. Isso. E nesse propósito sincero, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E até lembrando do sonho, da experiência do sonho, Marcelo, que você contou, nessa contabilidade que realmente existe. Na contabilidade da igreja fiel, sempre o resultado ele é positivo, né? Toda contabilidade tem a expectativa de quem a faz de que o resultado seja positivo, né? Que haja um superávit, né? Uma sobra. E a contabilidade do fiel é sempre, o resultado ele é sempre positivo. E nós estamos falando aqui no programa do aspecto espiritual, não é? Então, estamos findando um ano, se concluímos que perdas houveram, que situações não foram boas, que se negligenciamos em algumas coisas aquilo que é do Senhor, o tempo agora é de nós fazermos um propósito. E eu entendo que o primeiro propósito é fidelidade. É recuperarmos essa condição abençoada da fidelidade. É trazer à observação tudo aquilo que é do Senhor, que tem relação com a nossa vida espiritual individualmente, como pai, como mãe, como servos, e também tudo aquilo que é do Senhor relacionado à nossa casa, à nossa família. Eu acho que nesse propósito novo, porque agora também não é o momento, né, o fim de todas as coisas, é um momento importante. Qual é o desejo do Senhor? Não quer que nós fiquemos no lamento, no sofrimento, na dor, na angústia de que houve perdas, dracmas foram perdidas, negligenciamos, não fomos fiéis. É claro que essa consciência é importante, é o início de tudo. Mas qual é o desejo do Senhor? É que nesta consciência façamos um propósito novo, a começar pela fidelidade. É o início de tudo, né? Fidelidade é o início de tudo. E o texto lido, eu acho que contribui muito com isso. Que fala assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, ele não está dizendo que o Senhor fez coisas pequenas. Até poderia dizer, pequenas e grandes. Não, ele fez as coisas grandes ele fez. A salvação. Você ouvir a voz do Senhor. Profecia, coisa imensa. E às vezes você se entristece com as coisas pequenas, aquela coisinha que deu errado, o carro que não trocou. E as grandes coisas Deus fez. A preservação da família, do filho, a salvação, o chamado vivo, o nome no livro da vida, essas são as grandes coisas que Deus nos tem feito. E nós não podemos perder a referência, ficar tristes, lamentando pelas pequenas coisas. Lógico que há muitas coisas da vida que para nós são grandes. Aquela promoção que você queria tanto que não veio, ela é grande para você. Mas quando você compara uma promoção profissional com o seu nome no livro da vida, ela fica pequena. Sim. Quando você compara a garantia de eternidade, você ter a presença do Senhor, essas são as grandes coisas, porque elas são eternas. Glória a Deus. Porque elas não passam. Então, a palavra do pastor Denilson é isso. Se volte agora para as grandes coisas que o Senhor fez e comece a glorificar.
É verdade. Comece a bendizer ao Senhor. Você quer Glória a ver Deus. um exemplo que faz parte da vivência da igreja e da família também, diante dos desafios diários desse ano. Todos os dias nós tivemos desafios, né? E nem sempre os desafios trouxeram resultados que nós almejássemos. Por exemplo, no início de um dia eu projeto isso, e ao final você não conquistou. Mas você foi ao culto e lá o Senhor fez grandes coisas, porque Ele te restaurou. E aquilo ali que você projetou para aquele dia passou, mas a experiência daquele dia ficou guardada no seu coração. Então as experiências da família, as experiências da profecia, como o pastor Marcelo falou, dos dons espirituais, das grandes operações do Espírito Santo, elas foram que ficou marcado na nossa vida. E a gente pode falar grandes coisas feitas. Você lembrou da experiência da bênção do Espírito Santo. E aquilo ali passou. Talvez passou um tempo, você conseguiu ou vai conseguir, mas aquela experiência marcou sua vida. Isso é grandioso, porque o mundo talvez não tenha isso. Graças a Deus. Mas nós temos essa maravilha de ter a profecia governando a nossa vida. Graças a Deus. E nos marcando. E a gente nós não podemos esquecer daquele texto que é uma promessa do Senhor, né? Àqueles que são salvos. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Né? O ano está se findando. Quantas investidas, quantas elas existiram e os nossos olhos naturais não viram. É verdade. Mas as misericórdias do Senhor estavam sobre nós. Glória a Deus. Enquanto às vezes o pai está lá envolvido no trabalho dele, a mãe com os afazeres até do lar, cuidando do filho, leva para a escola, leva para o médico, e quantas coisas aconteceram que a escuridão preparou, né, para atingir nossa família, para a gente chegar no final de um dia e receber uma notícia triste, mas a notícia triste não veio. Mas também nossos olhos naturais não viram o que aconteceu no mundo espiritual, mas as misericórdias do Senhor estiveram sobre nós, nos guardando. E o fim de ano é um momento de muita celebração em todos os aspectos. Nas empresas sempre tem confraternizações e encontros de final de ano. Nas famílias tem o dia 25 de dezembro, e tem o que eles chamam de a virada de ano, e tem muita formatura e casamento. Então é uma época de muita celebração. Sim. E o cuidado de não esquecer a maior de todas. E aí trazer à memória o profeta Samuel. Israel, depois de um período difícil, vai para a guerra na direção, com o profeta ali, a direção do Senhor, depois de uma época de muitas batalhas, muitas derrotas, vencem a batalha, e o povo ficou tão eufórico e feliz, lógico, depois de uma vitória daquela. Esse já é um pouco do nosso ano. O ano foi difícil também, nós estamos vencendo, e o povo foi celebrar. Samuel para todo mundo, né, entre Mispá e Sem, no vale, entre os dois montes, pega uma pedra, antes de celebrar, antes do povo voltar para suas casas, para suas tendas, levanta uma pedra, põe assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Antes de vocês celebrar com as famílias, de celebrar a vitória, nós vamos levantar uma glorificação ao Senhor. Eu acho que isso é muito importante para as famílias. Cada família, no seu momento, reunir em casa. Antes você vai fazer isso no dia 31, antes da vigília, de à tarde, fazer um dia de manhã. Muito bom. Reúne os seus filhos, reúne todo mundo, aquela coisa da família. Olha, o ano está encerrando, nós temos muitas celebrações, mas nós vamos levantar uma pedra aqui. Glória a Deus. Ebenezer. Glória a Deus. Até Muito aqui bom. nos ajudou o Senhor. A família precisa ter esse momento dela com o Senhor, de reconhecer, de glorificar, de bendizer ao Senhor pelas vitórias. Pode até, numa conversa, se achar, cada família tem as suas características, até mesmo antes desse momento de oração, fazer a memória. Lembrar uma coisa nova que fez, uma viagem, até uma viagem, um levantamento, uma experiência. É bom trazer à memória o que o Senhor fez, né? O próprio Espírito Santo vai fazer isso. Vai fazendo. Quando abrir essa conversa em casa, a filhinha vai lembrar, o filho vai lembrar, a esposa, porque o Espírito Santo vai lembrar os episódios, as ocorrências, que o dia corrido faz com que a gente não perceba, né?
Eu acho que, inclusive, nesse propósito de um novo ano que nós vamos romper, Isso. já começar com glorificação, né? Glorificação. Não é agora o momento de ficar triste por aquilo que se perdeu. Sim, perdeu, mas olha, grandes coisas o Senhor fez. Ele teve misericórdia. Ainda que dracmas foram perdidas, ou por minha negligência, nossa negligência, mas o Senhor teve misericórdia. Mesmo assim, Ele teve misericórdia. Então é momento de levantar esse altar de glorificação, dizer, olha, até aqui o Senhor nos ajudou, foi por nós, agradecer o Senhor. Acho que é a melhor forma de iniciar o propósito para o novo ano, glorificando o Senhor. Ser grato ao Senhor. Trazendo a memória, né? Fazendo um memorial. Nós podíamos encerrar falando de um propósito para o próximo ano. E aí eu acho que o propósito para o nosso próximo ano, da família, dos lares, está ligado à avaliação deste ano. Uma coisa ali, porque você pensa assim, aonde eu falhei esse ano? Ali está o seu propósito para o próximo ano. Quer dizer, assim, exatamente. Que propósito que eu faço para o próximo ano? A pessoa fica assim às vezes, né? Não, está ali. No que você avaliou? Poxa, esse ano eu podia ter orado mais. Esse ano eu podia ter madrugado mais. Esse ano eu podia ter jejuado mais. Lido mais a palavra. Eu podia ter evangelizado. Eu podia ter estudado mais. Eu podia ter brincado mais com os meus filhos. Eu acho que esse é o propósito do próximo ano. Está aí o propósito. Exatamente. No próximo ano, nos aperfeiçoarmos. É muito importante, e até na vida de fim de ano, ter esse momento. O momento final ali é um momento de propósito, onde cada um colocar diante do Senhor um propósito para o próximo ano. Eu acho que esse é um ponto importante. E eu já vou entrar no assunto que o Denis já tocou. Deixa cada um, vocês falarem dos propósitos, não de vocês, né, mas de que a família dele fazer um servo. Que a palavra de Deus, a impressão que a gente tem que é uma realidade, a vida corrida, e dos afazeres, até em relação à obra, às vezes. Né? Você tem um trabalho, você tem a família, você tem a profissão, você tem os compromissos da igreja, e parece que a correria vai nos afastando da palavra. Você vai lendo menos a palavra. E esse contato com a palavra, ele é fundamental porque ela nos santifica. Né? Está santificado pela palavra que eu vos tenho dado. A palavra é água, a palavra te limpa. Toda vez que você está ali na palavra, é como água que está jorrando, está te limpando. Muito bom. Limpando a sua mente, o seu coração. E a grande verdade é que a vida está tão corrida que às vezes nós, e não falar ele, você ou eu, não é nós. Claro. O servo passa semanas sem ler a palavra. Então, eu acho que esse é um propósito que todos nós, como família, poderíamos fazer para o ano que vem. Amar mais a palavra. Ler mais a palavra. Não está tão distante. A expressão do salmista no Salmo 119. O teu servo ama a tua palavra. Senhor, o próximo ano, eu quero amar mais a palavra. Eu quero estar mais com ela. Eu quero ter mais momentos com ela. Conviver com a palavra. Eu acho que esse é um propósito muito bom. importante como tantos outros. O senhor mencionou a palavra. Esses dias eu ouvi uma experiência que eu acho que ela tem valia aqui para muitas famílias. E para nós mesmo. Eu fiquei pensativo ali, glorifiquei o Senhor. Uma criança, ela está aprendendo a ler, e aí os pais deram uma Bíblia para ela. E aí a mãe foi surpreendida um dia, o filho estava ali, no momento de lazer, mas a mãe trabalhando dentro de casa, e de repente ela olha o filho assentado no sofá, lendo a palavra. Que bênção. E aquilo ali ela glorificou o Senhor, porque ela não esperava aquela ação do filho, mas quando ela viu o filho lendo a palavra, ela glorificou o Senhor, porque ela viu a oração dela sendo cumprida ali aos olhos dela. Né? Então, muito bom. O pastor mencionou essa experiência, eu me lembrei aqui que isso já é uma grande vitória, é grandioso isso aí. Eu acho que a família pode ter passado a prova que foi. Glória a Jesus. Mas você encontrar uma criança que está aprendendo a ler, se interessar em estar ali sentado, no momento de lazer, ela podia estar brincando, ela está ali com a palavra. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. É isso aí. Então, acho que estamos cheios. Eu acho também um propósito muito importante junto com
levar a família a estar em torno da palavra é a oração. Muito bom. Nós temos o culto no lar às sextas-feiras, que é um momento da família, um momento de oração da família. Eu acho que resgatar essa realidade do culto no lar na sexta-feira é um propósito. Bom. Muito bom. É um propósito importante a ser lembrado. E também ter momentos de oração com a família. O grupo de assistência tem a sua lista de oração. O grupo de intercessão da igreja tem a sua lista de oração. Né? A família tem a necessidade também de ter sua lista de oração. Pegar o filho, a filha, que é uma criança, que é um adolescente. Neste mês vamos fazer um propósito de oração. Quais são os motivos que você quer colocar na lista aqui da família? E a criança, o adolescente colocar, o jovem colocar o motivo dele, a esposa colocar, o marido, e ter esses momentos no culto no lar, em outros momentos que a família possa proporcionar nesse próximo ano, de ter esse momento de oração. Olha, hoje, terça-feira, nós vamos ter nosso momento de oração da família, aí pegar a listinha, né? Aí a irmã vai orar pelo irmãozinho dela, a esposa vai orar pelo esposo, vai orar pela filha, orando pelos outros. Eu acho que é importante também palavra e oração. Né? Que inclusive está inerente ao ministério, né? Palavra e oração, acho que é palavra e oração. Estamos chegando ao fim do nosso último programa do ano. Já está terminando, né? Muito rápido. Eu queria até aproveitar para mandar aqui um abraço a um companheiro muito amado, o pastor Lindson, lá da região do Vale do Paraíba, um dos pioneiros aí da região, e que deixar um abraço a esse companheiro e toda a sua família. Tem uma família de pastores, que tem sido ali uma coluna naquela região. Glória a Deus. Lindson, que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te dê saúde. Estamos chegando ao fim, estamos falando de um propósito para o próximo ano, e nós não fazemos desafios. Nós vamos lançar aqui um assunto da palavra para aqueles que estão ouvindo. Faça um propósito para o próximo ano em relação ao culto. Faça um propósito com Deus, o seu compromisso com o culto. Amém. E depois você vai ver os frutos que isso vai dar. Maravilha. Priorize o culto na sua vida e na sua família. E haverá uma grande colheita, e coisas que você não consegue fazer na sua vida, o Senhor vai fazer enquanto você cuida do culto na casa do Senhor. Amém. Deus. Pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Denilson, os irmãos, as famílias, que Deus possa abençoar. Denilson, a paz do Senhor. Paz do Senhor Marcelo, Guilherme, a todos que neste momento participam conosco e durante todo este ano participaram. Que Deus os abençoe e que no propósito desse novo ano sejamos fiéis e a nossa vida espiritual aperfeiçoada na presença do Senhor. Amém. Nós gostaríamos de encerrar esse último programa do ano citando este salmo. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que Deus te abençoe, um feliz ano novo, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.